Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. A Bíblia diz: e Moisés respondeu e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Lhe apareceu. E eu quero usar como tópico, ministrando alguns minutos, a serpente, o pecado e o Salvador. A serpente, o pecado e o Salvador. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, eu te peço, Senhor, que venhas nos dar força física hoje, assim como força espiritual, para que possamos dar a esse povo que o Senhor nos deu. Eu peço que o Senhor nos ajude a entregar de coração e venha tocar os corações daqueles que estão aqui, para que suas necessidades sejam supridas, e de todos aqueles pela televisão, pela rádio e pela internet no mundo inteiro, independente de serem ricos, pobres, pequenos ou grandes, preto, branco, amarelo, azul, não faz diferença. Toque o Senhor pela tua graça, e eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Nós lemos essas grandes ilustrações na Bíblia e nós meio que passamos por cima delas sem entender o que elas realmente significam. Mas pense nisso. Um homem que vivia no deserto, ele ficou ali por 40 anos. E alguém diz que demorou 40 horas para Deus tirar Moisés do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de Moisés. E então, em uma sarça ardente aparece Deus. Qual era a forma, eu não sei. Se foi apenas uma voz que saiu do arbusto, nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas ele dá a esse homem uma tarefa, vamos chamar assim, não é? Que era maior que qualquer outra coisa que já tinha sido exigido de outro ser humano na história. Moisés, você tem que pegar o seu cajado na sua mão, um homem e uma vara. Você tem que ir até o Egito, a nação mais poderosa na face da terra. Eu quero te dar um pano de fundo aqui. A civilização, eles acreditam que começou no Egito. Eles acreditam que o Egito foi a primeira nação que teve um governo nesse mundo inteiro. Na época de Moisés, era a nação mais poderosa do mundo, que tinha o maior exército, a mais rica, a mais próspera. Moisés conhecia o Egito muito bem. Ele tinha sido criado nos seus palácios. Ele tinha caminhado nos corredores de mármore, criado pela irmã de Faraó para ser o próximo faraó do Egito. Porque a esposa de Faraó tinha morrido e sua filha não podia ter filhos. E ela adotou Moisés quando ele tinha mais ou menos 3 meses de idade. Ele conhecia esse lugar como a palma da sua mão. Ele conhecia seu poder, conhecia sua força, e Deus diz para ele: eu ouvi o clamor
do meu povo que são escravos no Egito. E eu desci para libertá-los. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu ouvi o clamor deles e eu desci para libertá-los. Eu quero te dizer o seguinte: eu acredito que em todo esse mundo, nesse momento, existem milhões e milhões de pessoas que realmente amam a Deus, mas eles não entendem a mensagem da cruz, o grande significado da vitória e da libertação. Eles não conhecem e estão clamando a Deus de uma falta de esperança que existe em seu coração. Eles não entendem. Senhor, por que é que eu não consigo largar esse negócio, seja lá o que for que eles estão presos neles? Por que é que eu não consigo parar? Senhor, eu já jejuei, eu já orei, já impuseram as mãos sobre mim e me ungiram com óleo, e eu não consigo vencer esse problema, seja qual for esse problema. Deus ouviu seu clamor e Ele enviou uma palavra para o próprio inferno, para Satanás. Ele disse: deixe ir o meu povo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deixe ir o meu povo. Deus nunca vai deixar de lado um clamor de um coração. E se você está aqui hoje, ou você está assistindo pela televisão, ou escutando pela rádio, ou assistindo na internet, aguente firme. Glória a Deus. O Moisés celestial está a caminho. Louvado seja Deus. Um pouco depois, o Senhor começou a me mostrar essa grande mensagem da cruz. Em uma certa época, Satanás começou a falar comigo, e entenda bem, raramente você reconhece como Satanás no começo. Você entendeu o que eu disse? Quase nunca, porque parece que é espiritual demais. E ele começou a falar comigo o seguinte: pode ser que alguns cristãos tenham alguns problemas, mas a maioria não tem muito problema. Eles estão indo bem, sua mensagem vai ser um desperdício. Eu não contei a ninguém, eu não disse nada, mas estava em meu coração. Honestamente, eu não posso dizer que eu orei por isso. Eu fiquei meio que sem saber o que fazer, pois sabia o que o Senhor tinha falado ao meu coração, que essa mensagem da cruz era algo que as pessoas precisavam, mas o que eu estava ouvindo, sem reconhecer o inimigo no momento, soava bem, porque você olha para as pessoas e eles parecem estar bem. Eu olho para você e talvez todos vocês nesse lugar esteja bem, esteja vencendo na vida, mas eu duvido. Talvez todos vocês pela televisão, na rádio, na internet, você tenha a vitória completa, mas tem minhas dúvidas. Alguns de vocês têm. Glória a Deus por isso, mas a maioria não tem. E eu preciso te dizer, Satanás joga sujo. E um domingo à noite o dono estava pregando, e ele não estava pregando sobre Moisés ou a libertação dos filhos de Israel, mas ele mencionou a declaração: deixe ir o meu povo.
E quando ele disse isso, o Espírito de Deus veio sobre mim e o Senhor me disse: minha igreja nesse momento está na mesma condição do que os filhos de Israel estavam no cativeiro egípcio, escravos de Satanás, lutando muito, tentando vencer, e não estão conseguindo. Mas eu ouvi o clamor deles, eu ouvi as suas lágrimas. Glória a Deus. Eu conheço a sua aflição e eu vim para libertá-los. E o Senhor disse a Moisés: você está indo para libertar quase 3 milhões de pessoas que são escravos de Faraó, e tirá-los dali. E eu não vou deixar ninguém para trás lá no Egito. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está sentindo isso ou não, mas veja bem, há uma alma que o diabo já disse para ela que você não vai conseguir vencer. Você já pediu Deus perdão 1 milhão de vezes e Ele não vai te perdoar. Mas eu preciso te dizer, assim como Ele não deixou ninguém para trás no Egito, Ele não vai deixar ninguém para trás agora. Glória! E Ele disse a Moisés: eu vou tirar os velhos, vou tirar os novos, vou tirar todos eles dali. Aqueles que estão mais velhos, eles vão sair. Glória a Deus. Não vou deixar nenhum deles ali. Alguém nesse lugar tem que ouvir isso. Alguém nesse lugar precisa ouvir isso. E como o Doni pregou domingo passado, eles não estão saindo dali. Escravos, eles não têm contas nos bancos. Você já pensou nisso? Escravos não têm contas no banco. E eles eram escravos. Escravos não têm nada. Os sapatos que estão nos pés deles estão amarrados com cordas, estão vestidos de pano de trapo. Mas Deus disse que: olha, Moisés, eles vão sair dali cheio de ouro e de prata. Ouro e prata, e as vestes mais bonitas que o Egito tem. Meu Deus! Moisés disse: Senhor, como é que é? Eu estou indo ao Egito e eu não tenho nada, somente esta vara. E eu vou, é claro, com a sua ajuda, mas eu vou ser sincero, Senhor, eu não consigo ver isso. E ele disse: ainda mais, eu não consigo nem conversar direito. Eu gaguejo quando eu falo. Eu não consigo pronunciar todos os meus verbos. Você pode dizer: espera aí, Moisés. Não, é verdade. O Targum judaico diz que ele não conseguia pronunciar algumas palavras da maneira correta. E ele disse: Senhor, eu faço o melhor que eu puder, mas eu não consigo falar abertamente. E o Senhor diz: cala a boca. Veja bem, quase que todos que Deus chama, a maioria de vocês vão dizer: ah, eu não acho que ele podia chamar aquele ali. E o Senhor disse, Moisés disse: eles não vão acreditar em mim. Não vão acreditar em mim.
E ele disse: o que você tem em sua mão? Ele disse: uma vara, um cajado. Só tenho isso. Jogue no chão. Senhor, como assim jogue no chão? Jogue o cajado no chão, cabeça dura. O Senhor me mandou dizer isso a respeito de alguns de vocês, hein? E ele jogou no chão. Se tornou uma serpente. Assim, ó. Mas agora, eu não acredito nisso, alguém pode dizer. Sabe de uma coisa? Esse mundo continua a girar a cada 24 horas e não importa o que você acredita sobre isso. Sabe, o fluir, a girar desse planeta não vai parar por isso. Deus não vai parar por causa da sua estupidez, entenda isso. Mas eu quero que todos saibam, eu acredito que esse livro diz, eu acredito que assim diz o Senhor, eu acredito em Mateus, Marcos, Lucas e João, acredito em Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, eu acredito em Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Rei, 1ª e 2ª Crônicas, eu acredito em toda a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele disse: pegue a vara. Pegue a vara pela cauda. Você pode perguntar por que ele não mandou pegar pela cabeça. Era uma serpente venenosa, mas isso não tinha nada a ver com aquilo. A cabeça seria ferida no Calvário. Colocarei inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a semente dela e a sua semente. A semente dela vai ferir sua cabeça e a sua semente vai ferir seu calcanhar. O que ele quis dizer com isso? Colocarei inimizade entre você e a mulher. Satanás odeia o sexo feminino. Eu acabei de escrever 2 livros sobre grandes mulheres da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Se você não tem, é melhor cada um de vocês comprar uns 10. Mulheres, glória a Deus, foi uma mulher que teve que dizer a Abraão: Sara, sua esposa, a escrava e o filho dela têm que ir embora. Uma mulher. Foi uma mulher que anunciou a ressurreição de Cristo em primeiro lugar. Maria Madalena, glória a Deus, aleluia. Foi uma mulher que abriu a primeira igreja no Ocidente. Lídia, que vendia púrpura, ela foi salva, a primeira convertida em solo europeu. A primeira igreja foi na casa dela. A primeira pessoa a chamar Jesus de ungido foi uma mulher, Ana. Glória a Deus. Então, Moisés, Satanás odeia o sexo feminino. Deus diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente. As mulheres não têm sementes. A semente está no homem, mas a mulher teve uma semente: Jesus Cristo. Glória a Deus. Entre a semente dela e a sua semente, falando de Satanás. E a semente dela vai ferir
a sua cabeça. A sua semente vai ferir o seu calcanhar, falando da cruz do Calvário, aonde Jesus sofreu. Muito bem. Moisés tomou a vara pela cauda. Primeiro ele correu daquilo e o Senhor disse: não, pegue. E aquilo se transformou em uma vara. O que o Senhor estava mostrando ao grande profeta Moisés? O que ele estava fazendo? Porque era para o Egito. Qualquer coisa que Deus faz sempre tem um significado muito maior do que nós entendemos. Sempre é maior. A serpente é um tipo de Satanás. O Senhor estava dizendo a Moisés: quando você for ao Egito, você vai contra os poderes concentrados das trevas, anjos caídos e espíritos demoníacos, principados, potestades das trevas desse mundo, maldades em lugares celestiais. É isso que você vai encontrar. E eu preciso te dizer, todo cristão que tem o nome de Jesus nele, nós não lutamos contra carne e sangue. Esse não é o problema, mas contra principados e potestades, são anjos caídos. Você não pode vê-los, mas eles estão contra você. Todo tipo de fortaleza das trevas, todo tipo de príncipe dessa era, espíritos demoníacos, é isso que está contra você. Essa é a razão pela qual você precisa da cruz. É sério. Porque foi na cruz aonde todo espírito demoníaco foi derrotado e todo anjo caído foi derrotado, aonde o próprio Satanás foi derrotado. Essa é a razão pela qual a psicologia humanista não vale nada. É o poder das trevas. Você me ouviu dizer e eu vou repetir. Assim como vai a igreja, assim vai a nação. O que você quer dizer? Nossa nação hoje está fazendo coisas estúpidas, mas a culpa tem que ser colocada nos pés da igreja. E eu preciso te dizer, independente disso, ainda existem pessoas suficientes lá fora que amam a Deus, que são salvos pelo sangue de Jesus, que são cheios do Espírito Santo, e ele diz que se um de vocês pode colocar 1000 para correr, e 2 de vocês podem colocar 10.000 para correr, ele diz que se 2 de vocês se juntarem em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Você não precisa de muitos. Um de vocês aqui que acreditar nesse livro, que for um guerreiro de oração, que a fé estiver ancorada em Cristo e na cruz, você pode colocar 1000 demônios para correr. Glória a Deus. 2 de vocês podem colocar 10.000 para correr. 10.000. Glória a Deus. Nós temos armas a nosso dispor. A igreja moderna não sabe muito disso, mas algumas ainda sabem. Temos o poder do Espírito Santo. Ele que está dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo. E nós temos o nome que é acima de todo nome. E Satanás treme na menção desse nome, Jesus. O dono estava pregando domingo de manhã
e ele disse muito bem: eu sou o que sou. Foi o Doni ou será que foi? Foi o Doni, tá bom. Mas ele cometeu um erro. E você não pode falar isso para ele, mas eu posso, tá vendo? Ele cometeu um erro. Ele estava falando do Senhor, dizer a Moisés, quando Moisés disse: quem que eu vou falar que me enviou? Diga a eles: eu sou o que eu sou, te enviou. E o Doni quis explicar, e com razão, que aquele nome é maior do que Jeová Shalom, é maior do que Jeová Sidkanu, é maior do que Jeová Rafá, é maior do que Jeová Mekereshem. E ele está certo. Mas existe um outro nome que é maior do que eu sou o que sou. E é quando aquele anjo Gabriel esteve diante de Maria e disse: e o nome dele vai ser Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus! O poder daquele nome. Eu vou correlacionar isso para você. Eu já contei umas 10 vezes. Alguns de vocês não escutaram as primeiras 5 vezes. Alguns de vocês nunca ouviram isso. Nós estamos entrando em 20 milhões de lares pela televisão. Deus me deu um sonho em 1954. E a razão pela qual eu quero contar isso a você é porque tem a ver com o que está por vir. Em breve, eu e a Francis, isso foi alguns meses antes do Doni nascer, ela estava grávida do Doni, e nós morávamos em uma casinha de 33 pés, era um trailer,